Felipe Luiz não é mais o técnico do Flamengo. Todo mundo já sabe dessa notícia, né? Já saiu pra tudo quanto é lugar. E Leonardo Jardim, o novo técnico do Flamengo. Pois é, pessoal. Começando o canal, né? Primeiro vídeo do canal. Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar muita coisa de futebol aqui. Eu sou flamenguista, mas vamos falar de futebol como um todo, né? Não é só Flamengo aqui, mas querendo ou não, é o grande assunto do momento, né? E eu queria iniciar esse canal pelo menos falando do Flamengo, mas não era desse modo aí que eu queria falar. Eu não queria começar falando de crise, de time que não tá jogando bem, time que acaba de demitir seu treinador. Eu não, definitivamente não queria falar disso, mas é assim que funciona a vida e a gente vai começar realmente falando a respeito disso, né, pessoal? Então, antes de começar, eu pedi pra você que é novo, né? Todo mundo aqui é novo, então se inscreve aqui no canal, me agradece demais, deixar seu like, compartilhar o vídeo pra chegar em cada vez mais pessoas, pra gente crescer logo aqui nesse canal, né? Que conforme a gente vai abranger todos os tópicos voltados aí pra esse universo do futebol. E sem mais delongas, pessoal, vamos logo, né? Felipe Luiz não é mais o técnico do Flamengo, né? O treinador se despede do Flamengo depois de um ano e 5 meses à frente do clube, né? Ele chega em setembro de 2024, né? Para substituir o Tite. Nesse tempo ele conquistou vários títulos, conquistou a Copa do Brasil, conquistou o Campeonato Carioca, ganhou Supercopa do Brasil, ganhou o Campeonato Brasileiro, Libertadores, ganhou a Derby das Américas, Challenger Cup pelo Mundial, né, o último Mundial que a gente jogou, né, esse de dezembro, e também, por que não falar, ganhou uma Taça Guanabara também, à frente do Flamengo. Então, um treinador multicampeão, mas um trabalho que iniciou ruim em 2026, né, começou muito abaixo das expectativas, e sim, foi uma demissão que pegou todo mundo de surpresa, principalmente após uma goleada de 8-0 contra o Madureira, né. Eu acho que talvez seja um dos primeiros casos na história do futebol que um técnico é demitido depois de ganhar de 8-0, né, mas, enfim. É uma coisa que essa demissão meio que já estava se desenhando, talvez, nas últimas semanas, principalmente pela falta de resultados. O Flamengo vinha demonstrando resultados muito ruins, mas vamos discutir, né? Vamos discutindo. Primeiramente, pra vocês me entenderem, né? Eu sempre fui muito crítico do Felipe, tá? Eu sempre critiquei muito, eu sou muito crítico de treinador como um todo. Eu critico muito jogador, treinador, diretoria, eu sou muito crítico realmente das paradas. E o Felipe Luiz não foi diferente. Por mais que, beleza, ele seja um ídolo do Flamengo, tenha tido uma grande história como jogador, uma grande passagem como jogador, isso pra mim não tem crédito algum. Se o cara fizer merda à beira de campo, eu vou criticar. E, enfim, eu sempre fui muito crítico. Sempre critiquei muito o Felipe Luiz, né? Mas eu não necessariamente sempre fui pró da demissão dele. Por dois aspectos. Primeiro, porque na minha mente, pelo menos até dado momento, não tinha um técnico que eu via como, beleza, esse cara pode assumir o Flamengo e pode dar certo. E segundo, eu sempre confiei muito no Felipe, tá? Sempre achei ele um cara extremamente promissor, sempre realmente confiei demais no trabalho dele. Isso é um fato, sempre as críticas vêm pra justamente por você acreditar, né? Você critica porque você acredita, né, que essa parada pode dar certo. Então, sempre fui muito crítico, mas demissão eu realmente assim nunca cogitei até a semana passada. Pra mim, essa perda de título da Recopa foi um divisor de águas a respeito da continuidade do Felipe Luiz. Isso a gente tem que analisar isso aí já há um tempo. O Flamengo já tá um bom tempo sem ser um time que atua bem. Sobretudo nesse ano, mas ano passado a gente já vai discutir também. Mas, enfim, o Flamengo já não vem jogando bom futebol há um tempo, né? Esse ano não existiu o futebol do Flamengo. Eu não vou ter agora os números ao certo, né? Mas esse é o pior início de ano do time do Flamengo desde 2016. Isso aqui são números, isso aqui são dados. Esse é o pior início do Flamengo desde 2016, época que o Flamengo... O ano que começou a reestruturação do Flamengo, por assim dizer, né? Tecnicamente em 2013, mas que o Flamengo começou a disputar títulos mais foi em 2016, né? Então, desde lá, o Flamengo nunca teve um início de ano tão ruim quanto o de 2026. Então, isso é uma parada muito importante da gente comentar, né? E querendo ou não, cara, os estados não estavam ouvindo, as atuações não estavam ouvindo, muitos títulos sendo perdidos. E o Felipe parecia estar cada vez mais perdido, né, como técnico do Flamengo. Tanto em coletivas quanto em questões táticas mesmo, o time parecia mal treinado, né? Então, a partir de lá, dessa última partida que a gente perdeu por Lanús na quinta-feira, eu comecei a falar, o Felipe Luiz vai ser demitido do Flamengo, né? Cedo ou tarde isso vai acontecer e isso vem agora, né? Isso veio agora do modo muito polêmico, que gerou muita polêmica. A gente vai discutir a questão da diretoria,
Mas, primeiramente, vamos discutir o porquê que o Felipe Luiz foi demitido, né? Se chegou um momento que eu peguei e falei, o Felipe Luiz vai ser demitido querendo ou não, cedo ou tarde, por que isso acontece? É só esse ano? Não. Esse ano é o estopim. Esse ano realmente criou-se uma crise no trabalho do Felipe Luiz. A única crise que a gente pode realmente colocar, crise mesmo assim no trabalho do Felipe Luiz, foi essa, né? E ele não soube lidar bem com ela, né? Isso pode também ter sido os motivos aí pela demissão. Mas o Flamengo do Felipe Luiz teve seu estopim agora nesse ano, né? Com essa crise. Mas é um time que já vinha mostrando fragilidades em 2025. Pois é, 2025 não foi só maravilhas pro Flamengo não, tá? O Flamengo foi lá, ganhou a Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro com seus méritos, né? Mas principalmente deméritos do outro lado, do Palmeiras. Mas o Flamengo ganhou, né? Querendo ganhar, se tem mérito pra isso, né? O Flamengo foi lá, conquistou os dois títulos, fez uma partida histórica contra o PSG que por muito pouco o Flamengo não se tornaria campeão mundial naquele jogo. E, bom, na realidade, não foi só maravilhas, né? Depois, é importante a gente colocar 2025 em duas partes. O pré e durante o Mundial de Clubes, do meio do ano, e o depois desse Mundial de Clubes, né? Realmente essa divisão aqui entre semestres. O Flamengo do primeiro semestre de 2025 foi um time extremamente competente, extremamente bonito de ver. Flamengo, por mais que patinou na Libertadores, isso é uma parada de crítica mesmo, a fase de grupo de Libertadores do Flamengo foi pavorosa, mas conseguia fazer muitas boas atuações, era um time muito consistente com atuações. O Flamengo conseguia manter uma constância muito boa de jogos bons em sequência, conseguia empilhar grandes resultados contra grandes times. Pegar um exemplo assim, o primeiro assim que me veio à mente aqui, o jogo do Corinthians, né? O Flamengo goleia o Corinthians por 4x1, 4x0 ou foi 4x1? Foi 4x0 acho que o jogo, né? Acho que foi 4x0, agora não vou ter a lembrança exata, mas enfim, o Flamengo goleia o Corinthians no Maracanã. Que foi um jogo espetacular do Flamengo. Além disso, o Flamengo teve outras grandes atuações. Teve 6x0 no Juventude, teve 5x0 no Fortaleza, teve a vitória no Allianz contra o Palmeiras, que foi um jogo brilhante, mas o Flamengo jogou muito bem fora de casa, conseguiu empilhar uma boa vitória. Enfim, o Flamengo vinha de fato... A Supercopa do Brasil, né? Supercopa do Brasil. E o Flamengo vinha bem, tirando a Libertadores, o Flamengo vinha conseguindo fazer boas atuações em 2025, né? Aí a gente tem o Mundial de Clubes, que acho que talvez o auge do trabalho do Felipe Luiz, né? A gente tem o Flamengo jogando contra dois europeus, Chelsea e Bayern de Munique, e conseguindo fazer partidas muito boas. Contra o Chelsea a gente conseguiu virar, foi um jogo histórico, vitória por 3x1 mais que merecido. O Flamengo realmente dominou o Chelsea naquele jogo, foi uma partida muito impressionante de se ver, um time brasileiro, né, conseguindo bater de frente e jogar muito melhor do que um time europeu. E contra o Bayern de Munique, ao meu ver, o Flamengo também jogou melhor que o Bayern de Munique, mas sucumbiu, porque é complicado. O Flamengo toma 2 gols em 3 minutos de jogo, aí complica, mas o Flamengo conseguiu sair, conseguiu fazer gols, mas infelizmente não saímos com a classificação naquela ocasião. E esse pra mim acho que foi o auge, foi o momento assim que o trabalho do Felipe Luiz atingiu seu máximo. Depois disso o trabalho foi oscilando, tá? Segundo semestre de 2025, o Flamengo começa a ter uma queda de rendimento. E em atuações e até em resultados. O Flamengo que antes era um time muito constante, aquele time que até quando joga mal ganha. O Flamengo, ele passou a patinar mais no Campeonato Brasileiro. Patinar bem mais no Campeonato Brasileiro, né? Perdeu muitos pontos considerados bobos, pontos que você não podia perder em hipótese alguma. O Flamengo ia lá e perdia esses pontos, jogava mal. Ocasionalmente você tinha um bom jogo do Flamengo, mas esses começaram a se tornar muitos poucos, né? O Flamengo passou a ter muitos poucos jogos bons no comando do Felipe Luiz aí nesse segundo semestre. E isso culminou no Palmeiras se disparando ali na liderança do Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras tinha tudo ali para ser campeão, o título estava nas mãos do Palmeiras, que o Flamengo estava patinando demais, né? E na Libertadores o Flamengo foi avançando aos trancos e barrancos. A única eliminatória boa do Flamengo naquela Libertadores foi, de fato, o jogo contra o Inter. De resto, as quartas de final passou a Bacia das Almas, né? Indo nos pênaltis contra o Estudiantes, o jogo do Flamengo merecia ser eliminado. Uma atuação pavorosa do Flamengo. Contra o Racing, foi um jogo extremamente difícil ali na Argentina. O Flamengo teve um jogador a menos e, enfim, o Flamengo conseguiu ali segurar, foi pra final e tudo mais. E o brasileiro não tava bem, né? Mas aí a gente tem o Palmeiras que
consegue a proeza de entregar o título nas mãos do Flamengo. O Flamengo começa a voltar a jogar um futebol melhor, né, lá pra novembro. E o Palmeiras cai muito em novembro e isso resulta, né, no Flamengo conseguindo ganhar o Campeonato Brasileiro e ganhando a Libertadores também. Com méritos, obviamente, do Flamengo e do Felipe Luiz, mas a gente tem que sempre ponderar isso, que o Flamengo já vinha em uma queda desde 2025. E 2026, isso atinge seu estopim. Né, isso aqui explode realmente para uma crise. Antes não explodia porque o Flamengo mal bem conseguia ali seus resultados. Eram com... o Flamengo conseguia, por exemplo, de 3 jogos, o Flamengo ganhava 1, empatava 2, sabe? Perdia 1, empatava 1, ganhava 1, sabe? Então tinha vitórias nesse meio termo. Não é em 2025 que não existe vitória, basicamente, para esse time do Flamengo. São mais resultados negativos que positivos. Isso eu tenho quase certeza com vocês. Mas, enfim. O Flamengo vinha numa queda e em 2026 foi que realmente estourou essa crise. Então, já é uma parada que vem se construindo há um tempo, no caso. Outra parada que eu acho que foi fundamental para o Felipe Luiz ser demitido, né? As convicções dele. Em meio a esse momento de crise, muitos treinadores, qualquer pessoa na realidade, independente do seu setor, você vai tentar buscar soluções para os seus problemas, para que você saia de uma eventual crise. Né? E muitas vezes você vai pensar em fazer o quê? O diferente. O Felipe Luiz ele se recusava a fazer o diferente à beira de campo pelo Flamengo. Ele morreu abraçado com suas convicções. Seja com jogadores específicos, como por exemplo Plata, que foi um cara que ele nunca abandonou. Na boa e na ruim, o Plata tava lá com ele. É um jogador extremamente criticado ali pela torcida. Carrascal é um outro jogador que pode se colocar aí nesse meio, né? De jogadores que ele meio que morre abraçado com, né, Bruno Henrique como centroavante, né. O Felipe Luiz, ele tinha essas convicções e ele não mudava por nada, né. Ele não mudava o esquema de jogo, porque ele, na mente dele só funcionava esse esquema pro Flamengo, então ele fazia o time jogar só dessa maneira e, enfim, isso obviamente se torna ruim, especialmente quando o time não tá conseguindo resultados com esse modelo de jogo. E ao invés do treinador tentar mudar isso, o que ele vai fazer? Ele vai morrer abraçado. Ele vai até o fim com as convicções dele. Tá tudo bem você ter convicções, não tem nada de errado. Todo mundo na vida tem convicções pra tudo. Eu tenho minhas convicções, você tem suas convicções. Todo mundo tem convicção e não tem problema se você ter convicções. Mas uma hora você tem que saber ter a humildade de reconhecer que isso não tá funcionando e você tem que mudar em prol do seu time. Então eu acho que o Felipe Luiz, ele se colocou à frente da instituição Flamengo. Eu acho que ele preferiu ganhar mais do jeito dele do que fazer o Flamengo ganhar, né? E quando você tá representando uma instituição, você tem que fazer com que essa instituição seja campeão. Você não quer ser campeão do seu jeito, você quer fazer essa instituição ganhar. Então acho que faltou humildade do Felipe Luiz em reconhecer em vários momentos do trabalho que precisavam se mudar algumas ideias, mas ele não mudou essas ideias e ele acabou literalmente morrendo abraçado com essas convicções. E essas convicções que ele tem, principalmente com os jogadores, geram rachas no elenco. Existem alguns jogadores do Flamengo, um grupo de jogadores do Flamengo que enfim, estava claramente insatisfeito. Eu vou botar aqui 2 a 3 jogadores que eu tenho certeza que estavam insatisfeitos com o trabalho do Felipe Luiz e da gestão de grupo, mostrando que o Felipe Luiz não tinha uma gestão de grupo tão boa quanto se aparentava. Pedro, Cebolinha e... Caramba, foi agora... E o Luiz Araújo. Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo. Pra mim, esses 3 caras são jogadores que se sentiam muito prejudicados pelo Felipe Luiz. Pelo fato do Felipe Luiz preterir jogadores que estavam claramente em fases piores do que esses, né? Mas que se adequavam ao esquema do Felipe e às convicções dele. Então acho que isso também gera rachas no elenco. E nunca é bom você ter um elenco relativamente rachado. Nem que seja 1, 2 jogadores, ainda assim mostra que o Felipe Luiz ele não tinha uma gestão de grupo muito boa. Porque para um treinador ele ter uma boa gestão de grupo, ele precisa que todo mundo esteja compactuado com ele. Todo mundo seja um cara de confiança pro treinador. No caso do Felipe, parece que não era isso. Ele colocava muitas vezes por obrigação. Ele colocava o Pedro por obrigação porque ele tinha que botar o Pedro. Ele botava o Cebolinha porque a torcida ia xingando o Samuel Nino. Por mais que ele não gostasse tanto do Cebolinha, ele colocava o Samuel Nino sempre... Ele colocava o Cebolinha de titular por conta da torcida, né? Pra ele não ficar tendo que escutar. Enfim,
O Plata, o maior exemplo disso é o Plata, mas o Plata é tipo convicção mesmo, né? Com o Cabo Plata em todo o jogo, em todas as funções possíveis, desempenhando mal em todas as funções, né? Então, isso gerou rachas, tá? Isso é um outro fator que acho que foi fundamental, né? As convicções do Filipe Luís se tornam seu maior inimigo nas crises, né? Porque vai gerar rachas no elenco e você não vai sabe, ele não quis mudar essas paradas. Outra coisa ainda voltada à parada de convicções é a não mudança de esquemas. Felipe Luís ele não é só convicto com os jogadores, ele é convicto com o esquema. Ele só sabia jogar de uma maneira. Ele só tinha um esquema de jogo, que é esse 4-3-3, esse 4-2-3-1, esse 4-4-2. Até agora eu não sei direito qual que é necessariamente esse esquema, mas que ele vai meio que alternando assim mais ou menos, mas não é variação tática, né? O Filipe Luís ele só realmente mudou o esquema do Flamengo em situações extremamente específicas, especialmente em jogos em que o Flamengo teve um jogador a menos, como por exemplo contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil de 2024 em Itaquera, e também na semifinal da Libertadores contra o Racing lá em Avejaneda, né, lá no Cilindro. O Filipe Luís mudou o time daquelas duas ocasiões. Mas, pra mim, acho que essas são, pelo menos na minha mente, essas são as únicas duas vezes que o Filipe Luís, de fato, mudou o esquema do Flamengo. Então, novamente, momento de crise, ao invés de ele tentar mudar o esquema com o elenco que ele tem, com a qualidade que ele tem, ele tentar mudar um pouco o esquema, ele decidiu fazer o quê? Morrer abraçado com suas convicções. Ele decidiu manter as suas convicções até o final. Outro fator que acho que foi fundamental para isso: coletivas. Nas entrevistas coletivas é onde a gente muitas vezes pode conhecer realmente essa pessoa, né? Pode conhecer o treinador. E o Filipe Luís, ele, em muitos momentos, se mostrou ser um cara extremamente arrogante, muito arrogante, muito certeiro das coisas que ele estava fazendo. E não é bom ver, sabe? Ele claramente era um cara que mostrava ali ter uma arrogância como se ele soubesse mais. E não dá muito pra descrever realmente, porque são falas, né? Mas se você pega uma coletiva do Filipe Luís, você consegue ver que ele tem esse estilo mais arrogante mesmo. E isso pra mim nunca é bom, né, cara? Você tem que ser humilde. Minimamente, eu acho que o Filipe Luís ainda não era humilde como técnico, pelo menos nas coletivas. Eu acho que ele se achava muito mais do que ele realmente era, no fim das contas. E, enfim, isso é obviamente uma característica extremamente negativa. E algumas falas em específico pegaram muito mal com torcida e com elenco, e imagino que com diretoria também. Ou pegar duas. Primeiramente, o caso envolvendo o Vinícius Júnior. Tem que ter falado aqui sobre o Vinícius Júnior na partida contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana. Jogo na Argentina é algo grave. É algo grave pra ele. É algo grave pra ele. E que vai totalmente contra as convicções. Aí as convicções, né? Contra os ideais que o Clube de Regatas do Flamengo se propõe. E também contra a luta de um dos maiores artigos, agora não fugiu qual que é o termo, mas um dos maiores ídolos recentes que o Flamengo teve, que é o Vinícius Júnior, né? Então isso vai contra muitas coisas, uma fala totalmente infeliz e que pegou mal pra absolutamente todo mundo. Não existe uma pessoa que concorde com essa frase do Filipe Luís, todo mundo bateu nele com direito a respeito dessa fala. E mais recentemente a gente tem uma outra fala que acho que resume bem essa coletivas horrorosas que ele teve, ele ter dito que o Flamengo fez uma partida excelente contra o Lanús na partida de volta da Recopa Sul-Americana. Isso pegou mal internamente, isso aí é informação. Os jogadores não gostaram dessa fala do Filipe Luís a respeito da partida do Flamengo contra o Lanús, né? Falar que o Flamengo fez um grande jogo. O Filipe Luís tinha dessa na coletiva, né? Ele falava sempre, o Flamengo fez uma grande partida, quando ele claramente não fazia. Ele parecia querer blindar demais as coisas pra não parecer que as coisas estavam ruins. Mas essa blindagem excessiva faz ruim. Faz mal. Essa blindagem excessiva. Às vezes a gente tem que ser só sincero, né? E aí ainda voltaram mais ou menos as convicções do Felipe. Algumas falas também que a gente não pode deixar de ignorar, né? Ele ter exposto o Pedro na coletiva, naquela coletiva ali contra o São Paulo, que naquele momento tinha sentido, mas ele nunca mais ter feito isso com nenhum jogador. Especialmente jogadores que ele considera que eram considerados da panela dele, né? Plata, com noitadas excessivas, não jogando absolutamente nada, possivelmente treinando muito mal. Samuel Lino, o Carrascal, enfim, toda essa galera aí
Felipe Luiz nunca abriu um pio pra falar sobre essas pessoas. Aí veio o Pedro, que é um jogador que a gente claramente sabe que ele tinha problemas, e ele foi lá e falou isso, né? Então, mais uma parada. Felipe Luiz, acho que a gente se perdeu muito nas coletivas. Acho que isso foi um papel fundamental pra ele ser demitido do Flamengo, né? Agora, com tudo isso aqui dito em mente, que eu coloquei uma série de argumentos, né, que me fazem, que pelo menos são argumentos que fazem sentido para a demissão do Felipe Luiz. A gente não pode ignorar o modo que essa demissão aconteceu, né? Pra mim, Felipe Luiz ia cair cedo ou tarde do Flamengo, tá? Então isso aqui é inevitável. Eu já contei aqui pra vocês várias séries de argumentos que eu tenho e que me fizeram desgostar do Felipe Luiz em vários momentos, né? Mas a gente não pode ignorar o que aconteceu, né? O que aconteceu. E eu acho que o Flamengo demite o Felipe Luiz no momento em que não deveria acontecer. Eu acho que o Flamengo errou o timing da demissão. Se o Flamengo estava tão convicto que o Felipe Luiz seria demitido, né? Que estava tão convicto nessa demissão, por que não demitiam após a Recopa Sul-Americana? Detalhe, após a Recopa Sul-Americana saíram informações de que o Felipe Luiz não cairia e que a gente tinha respaldo da diretoria. Então ele não é demitido lá. E nesse tempo o Flamengo poderia já ter ido atrás do Leonardo Jardim, já podia ter fechado a contratação pra ele já assumir agora no jogo contra o Madureira. Que seria um jogo bom pra se iniciar, pra logo depois você ter uma final de Campeonato Carioca. Então o Flamengo ele poderia ou ter demitido logo ali na quinta-feira, ou ele poderia ter demitido após a final do Campeonato Carioca, em que isso aí eu falo como flamenguista, tá? Eu falo como flamenguista, é óbvio que eu vou torcer pra que a gente ganhe o título, eu quero isso, mas eu acho que o Flamengo não ganha do Fluminense. Tá? Ainda mais dado tudo isso aí que acabou de acontecer hoje, né? Acho que o Flamengo não vence o Fluminense, mas independente, acho que perderia igual, sabe? Mas, enfim, se fosse pra demitir, podia demitir ali, né? Depois do fim do Carioca, pra justamente falar, beleza, ele perdeu mais um título, vamos dar essa razão aí pra demissão. Mas o que a diretoria do Flamengo quis fazer? Eles demitiram um cara logo após ele vencer por 8-0. Num jogo em que o Flamengo, pela primeira vez em um bom tempo nesse ano, fez uma boa atuação. É óbvio que não é parâmetro Madureira, isso eu não tô falando que, sabe, não é parâmetro. Não é parâmetro, mas é um fato, o Flamengo fez uma boa partida contra o Madureira. O Flamengo, de fato, fez um bom jogo. Fez um bom jogo, um jogo muito melhor que os demais jogos, muito melhor que o primeiro jogo, por exemplo, contra o Madureira. A gente teve brilho de vários jogadores individualmente, né? Paquetá fez um grande jogo, Pedro fez um grande jogo, enfim. Cara... O Felipe Luiz se demitir após esse jogo é um choque absurdo. E acho que não deveria acontecer. Acho que o Flamengo errou esse timing da demissão do Felipe Luiz. Acho que errou feio nisso. Porque agora, Leonardo Jardim já vai vir. E o primeiro jogo dele vai ser uma final. Ele que já vem impressionado pela torcida. Porque não é um cara que agrada 100% dos torcedores. Então uma parte da torcida já vem ali criticando ele antes dele chegar. Aí... primeiro jogo do cara é uma final, quem pode perder, possivelmente deve perder, acho que a natureza é acontecer isso. E aí já vai ter uma pressão absurda. Então acho que o Flamengo erra absurdamente o planejamento ao demitir o Felipe Luiz nesse jogo. Se era pra demitir, que demitisse antes ou depois do Carioca. Pra mim, é isso que eu queria falar realmente sobre o momento. Acho que o Flamengo foi extremamente infeliz nesse momento que eles decidem demitir o Felipe Luiz do clube. Agora, essa demissão é além da fase ruim. Tá? E aí vai envolver a política do clube. Temos que falar do BAP, que foi o cara que pegou e falou: o Felipe Luiz está fora do Flamengo, eu vou demiti-lo. Cara, se tem uma coisa que me irrita muito, é dirigente querer botar a mão no futebol, tá? Landim, eu criticava imensamente, todo dia eu criticava o Landim, porque o Landim era o cara que ficava dando espetáculo no futebol, aí era o Marcos Braz que fazia merda também. E a gestão mudou com a promessa de profissionalismo. Cada um cuida do seu. E qualquer coisa que o BAP vai fazer, eu vou demitir o treinador. Eu vou falar, então, esse cara aqui não vai mais. Beleza, tá demitido. É foda. O cara que vem com a promessa de ser profissional tem uma gestão totalmente amadora, em um momento extremamente que não deveria ser. Quem vai lá e toma essa decisão por puro ego. Por que esse ego? Porque o Felipe Luiz era um dos únicos, se não o único, resquício da gestão Rodolfo Landim do Flamengo.
e que o BAP não tirou, e ele sempre quis tirar o Filipe Luís do Flamengo, tá? Ele sempre quis fazer isso, mas ele não fez, porque no lado inicial o Boto foi quem bancou a permanência do Felipe, quando o BAP não queria, assim que ele assume em 2024, no fim de 24, virada para 25, e ano passado o Filipe Luís, pelo menos na visão do BAP, ele se sentiu com a obrigação de renovar o contrato dele pelos títulos conquistados. Então, o Filipe Luís nunca foi o cara de confiança do BAP. E ele tava só esperando realmente ter uma crise, um momento assim mais turbulento pra sacramentar essa demissão do Filipe Luís, tá? O BAP tava esperando isso, ele queria muito isso, porque ele queria ter o técnico dele. Ele queria contratar o técnico pra ele. O primeiro técnico da gestão BAP no Flamengo. Ele não queria que a gestão dele fosse com o técnico anterior. Ele queria porque ele queria um técnico dele. Então, no primeiro momento de crise, ele se afasta totalmente do Felipe, se afasta totalmente das conversas. O Boto, que é o empregado do BAP, né? Ele, imagino que também queira manter o emprego dele, então ele vai seguir as ordens do presidente. E deixa o Felipe ali sozinho pra tentar lidar com a crise sozinha, né? Então, o BAP, ele fez uma merda colossal ao tomar a decisão dessa demissão. Não só pelo momento inoportuno, mas por tudo, cara. Porque ele quis dar pitaco onde ele não devia se meter. Onde ele tanto falou, antes de ele ser eleito, que ele não se mexeria. Ele sempre falava, eu nunca vou tomar decisões com o futebol. Quem cuida do futebol é o Boto. Aí, ó. Deixou o cara mexer no futebol, a primeira coisa que o cara faz é demitir o cara. Então, assim, cara, pra mim, foi muito absurdo o modo que foi demitido. Mas ia acontecer, tá? Eu não tô falando que, era pro Felipe ter continuado. Não, ele ia ser demitido, tá? Ele seria demitido cedo ou tarde. Mas o modo que essa demissão foi feita, o contexto que ela foi feita, tudo que ela foi feita em volta, pra mim não desce, sabe? Acho que o Flamengo podia tratar muito melhor essa demissão, tá? Como já tratou com outros técnicos, a demissão, de um modo muito melhor do que o Flamengo trata a demissão do Filipe Luís, tá? Como eu falei, mal bem essa demissão aconteceria, mas eu tenho que pontuar que pra mim não me desceu direito o jeito que aconteceu essa demissão, sabe? Não me desceu. Eu concordo com a demissão, mas eu critico o modo que ela foi feita, sabe? Critico o modo que ela foi feita. Acho que o Flamengo ele tratou mal o Filipe Luís. O Filipe Luís sai como o coitado da história, sabe? Ele sai como o coitado que foi demitido, sabe? Por conta de um ego de diretor. E é isso, cara. Ele tanto algo que era profissional, mas agora já mostra o primeiro ato de amadorismo gigante à frente do Flamengo, que é a maneira que ele conduz a saída do Filipe Luís. Aí ele vai jogar informação na mídia, falar que a relação estava desgastada antes por conta da parada ali da renovação. Cara, é melhor não falar isso pra impedir que queime ainda mais seu filme, sabe? Então o BAP ele já erra assim tremendamente. O Boto tá junto com o BAP também. Eu falo do BAP, mas o Boto tá na mesma também, tá? Beleza. Viramos a página. Acabou o Filipe Luís. Acabou o Filipe Luís no Flamengo. Ele não é mais treinador. Já falamos sobre como é que foi a demissão. Falamos sobre o porquê que ele foi demitido. Mas temos um novo treinador. E esse treinador é Leonardo Jardim. O que esperar a respeito dele? É um cara que eu sempre quis ver à frente do Flamengo, tá? Especialmente ali, desde que o Jorge Jesus saiu em 2019, 2020, eu sempre quis ver esse cara à frente do Flamengo, porque eu sempre peguei nesse cara e falei, pô, esse cara tem algo diferente. E o trabalho dele no Cruzeiro foi excelente, tá? Ele não ganhou títulos no Cruzeiro. Sejamos honestos, ele não ganhou título pelo Cruzeiro porque pô, o Gabigol, o Gabigol estragou o rolê dele ali à frente do Cruzeiro, porque, pô, ele teria eliminado o Corinthians. Se o Gabigol tivesse feito o gol de pênalti, se ele não tivesse sido displicente na cobrança de pênalti, ele teria classificado o Cruzeiro e com certeza o Cruzeiro teria vencido o Vasco na final, tá? Isso eu coloco como fato. Mas, cara, o Leonardo Jardim fez um trabalho muito bom à frente do Cruzeiro, tá? Um trabalho muito bom. O Cruzeiro foi muito competitivo ano passado. Foi, acho que, um dos, se não o único time que realmente, assim... Talvez o Fluminense dá pra entrar nesse balaio, mas o Cruzeiro foi, acho que, o time que foi essa pedra no sapato do Filipe Luís. É o único time que o Filipe Luís acho que não ganhou no ano passado, inclusive. Acho que foi o Cruzeiro, né? E de volta, no caso, né? De fato, foi um trabalho muito bom. Pelo menos ao meu ver, dele na frente do Cruzeiro.
teve momentos ali de oscilação, como é natural. O Cruzeiro não tem um super time, é um time que estava em construção, né? Mas, cara, só você pegar. O elenco é basicamente o mesmo do ano passado e ver o que o Tite tá fazendo com esse time do Cruzeiro agora. Então o Leonardo Jardim tem muito mérito por ter feito esse time jogar bola, esse time do Cruzeiro. Então, é um treinador que me agrada muito, é um estilo de jogo totalmente diferente do Filipe Luiz, isso me preocupa, né? Porque me faz imaginar que não foi uma contratação bem pensada, foi uma contratação feita por fazer. Porque, como eu falei, o Bapini queria ter o técnico dele, né? Então, por conta disso que ele contrata o primeiro nome, assim, de maior renomezinho, assim, que tem. Mas, como um todo, é um nome que me agrada, tá? E eu acho que talvez, como substituto do Filipe Luiz, acho que era talvez a melhor escolha que a gente tinha. A gente tem Arthur Jorge, que já foi ventilado até na época que o Felipe tava naquele vai e não vai renovar. Mas, eu vou ser honesto, acho que o Leonardo Jardim acho que é o nome que eu iria mesmo. É um treinador que eu gosto muito e que espero que dê certo no Flamengo. Mas, dado todo esse contexto, eu não sei. Sabe, eu ainda tô com um pouco de incerteza. Tô bem com o pé atrás. É um cara que eu traria, mas dado tudo isso que a gente tá com o pé atrás. Ainda mais quando a gente se lembra de 2023, né? Um roteiro que se parece muito com o de 2023, né? Tomara que o Leonardo Jardim faça um excelente trabalho à frente do Flamengo, conquiste títulos. Já vai ter seu primeiro desafio agora contra o Fluminense, acho que no domingo, no sábado, eu não sei quando que é o jogo. Então, já vai ter seu primeiro desafio lá. Desejo maior sorte do mundo pro Leonardo Jardim, quem consiga fazer um excelente trabalho à frente do Flamengo, como eu espero que ele consiga. Que ele ofereça as coisas que o Filipe Luiz não fez, né? Que ele decida abrir um pouco mais suas convicções para se adaptar melhor ao time, né? E fazer o time jogar bem, tenha constância e realmente espero que o Flamengo consiga melhorar então à frente do Leonardo Jardim. Se ele é o cara que escolheram, a gente tem que apoiar, independente, né? Mas ainda eu fico com o pé atrás porque tudo, né? A gente vai, ó, evidentemente a gente tá se lembrando de 2023, né? Curiosamente contrata um careca, né? Então, e a história da demissão é muito parecida, né, com a do Dorival pro Vitor Pereira, né? Que saiu do Corinthians, tal qual o Leonardo Jardim saiu do Cruzeiro, alegando problemas familiares, problemas internos ali. E depois de declarar amor ao clube que ele treinava, né, pra depois ir pro Flamengo. É muita coincidência, né, cara? O destino é impressionante, mas desejo boa sorte ao Leonardo Jardim, boa sorte ao Filipe Luiz também. Não sei onde quem vai treinar agora, né? O Flamengo vai pagar o salário dele até ele encontrar um novo clube. Acho legal a atitude do Flamengo, por mais que seja 2 milhões por mês, mas beleza. Espero que um dia o Felipe volte mais maduro, com seus erros corrigidos, porque eu ainda tenho fé que ele vai se tornar um grande treinador e espero que um dia ele retorne ao Flamengo e finalize esse trabalho de um bom modo, né? Não acabe com essa saída toda conturbada, que a gente de fato volte pro Flamengo e faça ainda mais história, conquiste ainda mais títulos à frente do Flamengo. Eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se inscreve aqui no canal, né? Deixa aí seu like, compartilha o vídeo. E muito obrigado, pessoal, e até a próxima.